Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou José, estou aqui para mais um encontro de catequese. E para nós iniciarmos, eu pediria a gentileza que vocês dessem um like, se inscrevessem no nosso canal, tá bom? Muito obrigado. E vamos iniciar com a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o livro de Judite. Esse livro é o 13º da coleção dos livros históricos e contém 16 capítulos. O nome Judite significa a filha de Judá, a mãe de Israel. Bom, esse livro, ele tem como centro a história do rei Nabucodonosor, que pela sua força, o seu poderio militar, a sua ambição ilimitada, ele queria conquistar todo o povo do Oriente, inclusive o povo de Israel. E, para isso, ele convoca o seu general de confiança, o Holofernes, para que prepare o exército bem grande para a conquista desses povos. E assim aconteceu. Holofernes, então, obedecendo ao rei, reuniu o grande exército da Síria e partiram, então, para a conquista daqueles povos. E foram conquistando um após o outro sucessivamente. Chegando a Israel, eles sitiaram, a cidade. Israel se fechou atrás de suas muralhas, suas portas, e sabia que não tinha condição de enfrentar o exército assírio, que era enorme. E o exército, então, ele começa a cortar água, não deixa ir comida para eles, para enfraquecê-los e aí ficar mais fácil a conquista. O povo, então, começa a orar a Deus, pedindo a sua proteção. E eles estavam com muito medo de se acontecer e achavam que Deus estava demorando e deram até um prazo para eles de 5 dias, para que os atendesse, ou então eles se entregariam para o exército inimigo. Antes desse prazo, porém, eles procuram a viúva Judite, e pede o seu auxílio, as suas orações perante Deus. Judite, então, censura esse tipo de atitude deles, de darem prazo a Deus para serem atendidos em suas preces. E ela faz, então, uma grande oração a Deus, faz o seu pedido, e como ela era muito bonita, ela se arruma toda, e sai lá da cidade, de Israel, pede para abrir as portas lá da muralha e sai e vai ao encontro do exército inimigo. Lá chegando, ela procura o general Holofernes, para seduzi-lo com a sua beleza, Judite era muito bela. E aí ela conta para o general, ela é recebida, conta para ele que desertou o povo de Israel, que esse povo tinha desobedecido a Deus, portanto, eles seriam entregues ao exército inimigo. Deus não ia mais ajudá-los. E o Holofernes fica feliz com essa notícia, deixa que Judite fique com eles e permite até que Judite faça suas orações diárias direitinho ao Deus de Israel. Aconteceu uma grande festa no acampamento. O general Holofernes se embriagou muito e Judite estava ali na tenda com ele, sozinha.
lógico, ela não teve relações com ele, mas a ideia do general era ter esse tipo de relações com ela. Porém, ele, muito embriagado, Judite aproveitou a situação e com a espada dele mesmo cortou-lhe a cabeça, né? Decepou a cabeça, colocou a cabeça do Holofernes num saco e junto com a sua serva saiu lá da tenda dele, dizendo que ia fazer a oração a Deus. E de lá então ela fugiu de volta para o seu povo. Lá chegando, entregou a cabeça do general Holofernes, que ficou exposta, e quando os soldados perceberam o que tinha acontecido, que a cabeça do general Holofernes estava com o povo judeu, eles ficaram sem ação, não sabiam o que fazer, ficaram apavorados, e aí o povo de Israel, né, o pequeno exército de Israel e dos outros povos aproveitaram a situação e atacaram o exército assírio. E com isso eles venceram a guerra, né? Posteriormente, então, eles agradeceram muito a Deus e também a sua serva Judite. Tanto que no capítulo 16 desse livro existe uma grande oração de ação de graças feitas por Judite a Deus, né? Lembrando que Judite veio depois falecer aos 105 anos, foi o seu corpo depositado numa gruta, foi sepultado numa gruta, e o povo de Israel guardou luto por ela durante 7 dias. Também nesse livro, alguns capítulos são atribuídos a Nossa Senhora, como por exemplo o capítulo 15, versículo 9, né? Na nossa cultura, na nossa fé cristã. E esse livro, ele fala da cidade de Betúlia. Ele não fala diretamente Israel, né, Judá, mas Betúlia, que é um nome fictício, né, dado à cidade de Israel, né, é um nome que, como esse livro é um midrash, ele tem um gênero simbólico, foi dado então para Israel, né, esse nome de Betúlia, talvez em homenagem ao primeiro santuário de Israel, Betel, não se sabe, né, ou Betulá, a Virgem Jerusalém, não se sabe, né? Então, como é um livro midrash, é dado o nome de Betúlia para a terra de Israel. Mas esse livro traz para nós uma mensagem que é a proteção de Deus. Deus sempre protege os seus filhos e também mostra que o povo, os seus filhos, devem ter fé, né, deve ter fidelidade a Deus. Deus não se preocupa com o tamanho do obstáculo, né, mas Ele quer a nossa fé. Então, junto com Deus, o maior obstáculo que possa existir não é nada diante dele. Deus consegue ultrapassar esses obstáculos. E nós, ao seu lado, também conseguimos, né, fazer isso. Então, a proteção de Deus e a fé, né, é muito importante. Foi importante para aquele povo de Israel e também para nós, também em nossa época, né, na nossa vida. Então, esse é o livro de Judite, né, que traz essa história para nós, o povo de Deus. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.